noite. Boa noite, me chamo Elshadai Ribeiro dos Reis, sou a primeira prenda juvenil da 25ª Região Tradicionalista. Partindo do tema proposto, o artesanato tradicional gaúcho, trouxe para minha mostra a trança em palha de trigo, conhecida na minha região como adressa. A trança em palha de trigo foi trazida pela imigrante italiana, que usava então os chapéus, fazer chapéus para proteger a sua família dos ventos e da chuva e do frio quando iam para a roça trabalhar, e as esportas, a qual carregavam o seu alimento do dia. O material, desde a sua plantação até a colheita, é todo artesanal. Hoje já temos a colheita com máquinas a vapor, máquinas motorizadas, então fica mais fácil para conseguir a colheita desse material. Na minha amostra, então, eu trouxe um chapéu biriba, o chapéu masculino de palha e o chapéu feminino. A diferença do chapéu masculino para o feminino é que a aba dele é um pouquinho maior do que a do feminino. Com a minha pesquisa de campo realizada com a dona Olivia Giotti Fortunati, eu apenas comprovei o que eu tinha encontrado na minha pesquisa bibliográfica, pois, como ela mesma disse, ela aprendeu o artesanato com a sua mãe, que por sua vez aprendeu com a sua mãe vinda da Itália, com seus pais vindo da Itália. A trança passa na família dela de geração em geração. Portanto, seu marido, falecido já até então, ele tinha feito esse estampo em 1965 para que ela utilizasse para fazer as braçadas da adressa e assim então fazer o trançado. Eu vou explicar então agora aqui da esporta. Uma esporta, ela precisa do estampo para ser feita. No estampo, então, a gente tem 4 pedaços de madeira que são grudados formando então um retângulo. Esse retângulo, ao redor desse retângulo, então, vai ser contornada a trança já pronta. Dependendo do tamanho da esporta, vai mais trança, vai mais dreça. Só que a dreça, ela é contada por braçadas. Então, conforme o tamanho da braçada da pessoa, vai mais. Conforme, se for menos da braçada, vai menos. Então, ela faz a braçada, ela faz a trança, e depois de fazer a braçada, ela vai passar ao redor do estampo. Nesse estampo, ela vai medir quantas voltas vão ser feitas para poder ser feito, então, a esporta. Ao redor do estampo, que é feita a esporta, é girado a trança da adressa e depois contornada fazendo a trança. Ela é feita então dobrada e você vai passando. Nesse desenho que eu tenho aqui, ele seria o desenho de um M. Existem vários outros formatos para fazer a esporta então. Então, daí conforme o desenho, vai se passando ao redor do trançado que já se tinha. Para fazer o chapéu, vai bem menos braçadas. Porque como ele é feito já direto na máquina e antigamente ele era costurado à mão, ele vai menos. E em relação ao tamanho do coco do chapéu, vai depender do tanto que vai precisar. Que nem a gente tem aqui um chapéu pequenininho, um médio, existem vários tamanhos. No caso, eu vou mostrar para vocês essa aqui, é uma trança importada. Ela não é daqui da nossa região, nem do Rio Grande do Sul, ela vem de fora. Ela vem, se eu não me engano, ela vem de Santa Catarina, essa trança. E a palha dela, ela é importada de outro país. Essa trança aqui, segundo a dona Olivia Giotti, a qual me ensinou a fazer a adressa, ela é feita por máquinas e não manual. Então a trança dela é feita através de uma máquina. Ela é muito precisa, né? Muito precisa, bem mais consistente mesmo. E ela é mais consistente. Então, partindo do tema proposto também da reciclagem, da conscientização, eu trouxe
adereça, um paralelo entre a adereça e o canudinho, que também a adereça ela pode ser feita com canudinho, até porque é um material mais fácil de se conseguir. Segundo um relato da dona Olívia, ela fazia esses chapéus para pessoas que necessitavam, pois como a palha, que ela tem uma pequena produção na fazenda dela, mas não supre com todo o processo que ela precisa, com todas as encomendas que ela tem, até por ela trabalhar sozinha e não ter tanta procura para aprender a fazer esse trabalho. Então ela disse que algumas pessoas que não tinham condição de comprar a palha ou de ter uma pequena plantação da mesma, encontravam na rua canudinhos e levavam para ela, então, fazer chapéus para eles. Então aqui ela fazia chapéus de canudinho. Aqui, essa é uma trança de 2 pontas. Aqui é a trança normal e no chapéu da moça que está representando as mulheres durante os filós, como eram feitos antigamente, o chapéu dela é de uma ponta só. Ele é feito de uma ponta para um lado. E além do chapéu, eu trouxe também descansos de panela feito de caixinha de leite, que então trabalha um paralelo ao trançado da adereça. Tanto faz o lado. Esse então a gente vai passando, a gente recorta a caixinha de 1 centímetro por 1 centímetro e daí vai se trançando. Após trançar um lado, porque a gente tem que cortar ela para poder encaixar, após trançar um lado a gente cola o outro para que fique mais resistente também e consiga suportar o calor da panela. Eu vou então fazer aqui a trança. Lembrando que a palha, sempre que ela for utilizada, ela tem que ser molhada, para ela ficar melhor de manusear, até por ela ficar mais mole. E quando ela não está molhada, além dela ficar dura, ela fica quebradiça. Então a trança que seria feita vai ficar menos resistente e provavelmente quando você for fazer uma esporta que precisa puxar a trança, ela vai acabar se soltando, se quebrando. E daí daí teria que ser emendada a trança feita. Então aqui é passado por baixo da palha de cima e por cima da outra. E assim respectivamente pelos outros lados. Sempre fazendo esse movimento. E quando precisa se emendar, só vou emendar essa aqui então para mostrar. Quando precisa se emendar, a gente segura, vai ter uma das pontas pequenas, nós vamos pegar outra palha, molhar a mesma, colocar por trás desta, dobrar ela, aqui estava com a ponta pequena, e continuar o trançado do modo que estava sendo feito. Alguma pergunta? Não. Alguma pergunta? Não. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada.